Ah, Kiev! Há anos você sonha em viajar para este lugar. Com sua câmera de confiança, você começa a fotografar as catedrais, o Museu da Aviação e o rio Dnieper. Quando, sem aviso, tem um enorme BUM atrás de você. Virando-se, você vê algo se elevando à distância. Parece uma explosão gigantesca. Opa, hora de sair e rápido! Em junho de 2020, o que as pessoas de Kiev estavam observando era uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade no céu. Ela se forma quando fortes correntes de ar carregam vapor de água para cima. O ar expande e se espalha ao atingir a parte inferior da estratosfera. Isso empurra a nuvem densa para a forma interessante de bigorna que você vê, e às vezes chega a ser um cogumelo. As nuvens bigorna produzem alguns dos relâmpagos mais perigosos de todas as tempestades, ou relâmpagos nuvem-terra inesperados. Este relâmpago parece surgir magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Esse tipo de raio vem da parte superior da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago típico. As pessoas ficaram tão assustadas depois de testemunhar uma nuvem gigante, a apenas 100 quilômetros de distância, pensando que algo terrível devia ter acontecido. Moradores locais fotografaram a grande nuvem e colocaram nas redes sociais antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar os temores de todos, informando-os de que não era nada além de um fenômeno natural e lindo. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma única área, independentemente da força do vento. Passando pela parte norte de Queensland, na Austrália, longe de todos aqueles rastejadores assustadores, é hora de fazer uma pausa e relaxar na praia. Ficando confortável, você percebe que uma grande sombra passa sobre você, depois outra e mais outra. Ao olhar para cima, este clima estranho é simplesmente deslumbrante. Essas nuvens são chamadas de Morning Glory, ou em português, Glória da Manhã. Um tipo muito raro de nuvem que quase parece rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Essas nuvens podem medir até 1.000 quilômetros de comprimento e aparecer até mesmo em grandes grupos. Este fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante, enquanto o ar úmido mais frio na parte de trás faz com que ela afunde. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos registrados mais estranhos da história. A chuva era vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, a chuva vermelha começou a cair, e isso aconteceu periodicamente por várias semanas. Os pesquisadores descobriram que esta chuva, em comum, é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam até lá. Isso torna eventos como este um pouco perturbadores. Gosta de tomar um banho de espuma para relaxar após um dia cansativo, mas está demorando muito para encher a banheira? Problema resolvido? Siga para qualquer litoral após uma grande tempestade e dê um mergulho. As marés espumosas não são originais de nenhum lugar. Elas podem se formar em qualquer lugar do mundo. É mais provável que aconteçam ao longo das costas rochosas, como a costa de São Francisco, da Irlanda do Norte, ou de Mululaba, na Austrália. Cada costa tem condições diferentes formando as espumas do mar. Se você colocar água do mar em um copo e olhar de perto, verá que está cheio de partículas minúsculas. Muitas coisas como plantas, produtos químicos e muito sal e minerais criam a fórmula perfeita para a espuma. Quando fortes correntes de vento misturam tudo isso, obtemos algo que se assemelha a um cappuccino flutuando em cima da água. Quando temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, todos os tipos de coisas incomuns acontecem, como maçãs fantasmas. Não, elas não vão te assustar de forma alguma. Mas se você planeja uma viagem de inverno para encontrar uma, esteja avisado. Tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e vai ser um frio de rachar. Na verdade, esse é um fenômeno climático raro, causado pelo congelamento das maçãs onde estão, com a chuva cobrindo as frutas com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e vazam como purê de maçã, deixando apenas a bela casca de gelo para trás. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser simplesmente o lugar mais elétrico do mundo, com quase 300 dias de tempestades por ano. As tempestades com raios são tão consistentes
que são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você poderá ver 30 relâmpagos em um único minuto. Uma experiência verdadeiramente chocante. Com cada relâmpago tendo energia para alimentar uma única lâmpada por 6 meses, essa demonstração impressionante poderia alimentar toda a Venezuela para sempre. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Conforme as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, produzem cargas estáticas que causam as tempestades quase todas as noites. Se isso não fosse ruim o suficiente, algumas tempestades têm raios acima delas também. Tente fotografar este aqui. Os sprites, em forma de medusa, são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não tem nada a ver com a chuva. Esses sprites ocorrem de 50 a 80 km céu acima, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse tipo de raio fraco. Ele pode parecer minúsculo, mas na verdade ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de descarga de plasma frio acima de uma nuvem de tempestade. Eles são o equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Você pode comprar rosquinhas deliciosas na sua padaria favorita, mas rolos de neve... Bem, rolos de neve são um dos eventos meteorológicos mais raros de se ver, com condições meteorológicas perfeitas necessárias apenas para criá-los. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, temperatura, neve, gelo e umidade têm que trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto o pneu de um carro. Tudo depende da força do vento. Um rolo de neve recém-formado não vai durar muito tempo, então se apresse com essa câmera. Assistindo ao pôr do sol no horizonte, os lindos roxos e rosa no alto não são nada comparados aos 3 sóis que você vê na sua frente. Uau! Desde quando a Terra tem 3 sóis? Essas estrelas fantasmas que às vezes aparecem ao lado do Sol são chamadas de parélio. Os parélios costumam surgir como áreas coloridas de luz na mesma altura do Sol acima do horizonte. Eles são principalmente observados em um anel ou halo, onde os cristais de gelo refletem melhor a luz. Existem também parélios lunares que aparecem ao lado da Lua e são formados pela luz lunar que passa por cristais de gelo, embora estes não sejam vistos tanto quanto seus parceiros de luz do dia. Fotografando ao ar livre, você finalmente encontrou o local perfeito para fazer aquela foto dos sonhos. A água cristalina, os pinheiros, as montanhas e o disco voador. Espere, um disco voador? Ai, os alienígenas estão aqui! Você pode estar pensando isso se vir uma nuvem em forma de disco. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, no entanto. Coloque isso na tela, por favor. Espere, estou brincando. É altocúmulos lenticulares. Você não está impressionado? Elas são realmente apenas formações de nuvens incomuns no topo das montanhas. Quando o ar úmido flui sobre uma montanha, uma onda é criada, se a diferença de temperatura for perfeita. Conforme o ar passa pela onda, ocorre a evaporação e uma série dessas nuvens pode se formar em uma forma oval. No final das contas, não eram alienígenas. Ufa! O céu tá caindo! O céu tá caindo! As pessoas que já viram essas nuvens dizem que parece que elas estão caindo do céu. As nuvens mamatos parecem marshmallows brancos gigantescos, mas pode ser difícil torrá-los. Essas estranhas nuvens fofas podem se estender por centenas de quilômetros em qualquer direção, permanecendo visíveis por curtos períodos na parte inferior da nuvem bigorna ou de outras nuvens de tempestade. As estranhas formas de bolhas são formadas a partir da turbulência dentro da própria tempestade, criando uma base de nuvem desigual e aparecendo em qualquer lugar do mundo. Nuvens mamatos se originam quando o ar úmido se transforma em ar seco. O ar deve ser mais frio do que o ambiente, resfriado com gelo ou pesado com água. Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais.
A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 km². Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes: gabbro, calcário e arenito.
e parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O Parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpixca, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E, por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau! Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Wilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes, e a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim-sedimentares, ou slumps, e o Wilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros.
Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que por sua vez provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um supervulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal como o Kilauea e um supervulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por 1000. É assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados. Aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um supervulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas. Foram apenas 3 na história da Terra, e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como 1,5 km de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para a ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas 3 décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8.0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história. É ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e São Francisco. Prédios altos são comuns por lá e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos.
O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior: o mega terremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde duas placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo. E uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de Evento Carrington foi uma tempestade solar. Essas tempestades atingem a Terra com bastante frequência, mas nenhuma delas foi tão poderosa quanto o Evento Carrington. Nem antes, nem depois. Mas em 2012, os astrônomos registraram uma explosão solar semelhante, cuja energia quase atingiu nosso planeta mais uma vez. Se tivesse sido apenas uma semana antes, estaríamos em apuros. Hoje, a humanidade depende da eletricidade em quase todos os aspectos da vida. E uma tempestade solar poderosa mexeria muito com o campo eletromagnético da Terra. Todos os aparelhos elétricos desligariam ou entrariam em curto-circuito, e enormes transformadores que alimentam basicamente tudo ficariam fora de serviço. Levaria anos para repará-los, e o custo de um blackout tão massivo alcançaria trilhões de dólares. O pior de tudo é que a ciência é quase incapaz de prever tempestades solares, e mesmo se pudéssemos saber sobre elas com antecedência, seríamos impotentes para detê-las. A erupção ocorre em questão de segundos e leva cerca de 8 minutos para que as partículas atinjam a atmosfera da Terra, causando distúrbios. A queda de energia viria um pouco mais tarde, em 1 ou 2 dias, quando uma enorme nuvem de plasma chegasse ao nosso planeta. No momento, não há proteção contra explosões solares. E as chances de uma suficientemente poderosa para cortar toda a nossa eletricidade nos próximos anos são bastante altas, cerca de 12%. A única coisa boa sobre tudo isso é que agora sabemos dessa possibilidade e podemos pelo menos nos preparar com antecedência. Hey, não se esqueça de levar algumas roupas íntimas e meias. Você sempre precisará delas. Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo?
Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe, só algumas bolhas misteriosas congeladas.
Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano, mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro. Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum. O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações.
É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Iammal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação.
Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover. Mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua.
A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. E isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago.
A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por foreshocks, pré-choques em inglês, que são mini terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar, muito, muito rápido. Oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando, e sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solares super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele.
Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem, é um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços, mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso, deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra J e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo, mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca, mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Não, Jota, não se deite no chão. Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. E as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais enlameada e escura. As enchentes relâmpago são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Rápido, veja se há rachaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver uma avalanche são grandes.
Pouco depois, o Jota vê uma avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morro abaixo e sair pela lateral, mas não dessa vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima. Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve enquanto a avalanche ainda está se movimentando. Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes desse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas, e o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes. Mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário, então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora, o Jota está correndo para casa, tentando não perder tempo admirando as nuvens que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar úmido e quente é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. E essas nuvens assustadoras quase sempre significam que uma tempestade daquelas está prestes a cair. Boom! Essa palavra não chega nem perto de representar a explosão mais forte que você já viu. E o mais importante é que é um lago que acabou de explodir. Tudo o que você queria fazer era soltar alguns fogos de artifício neste lugar pitoresco. Mas não deve ter visto a placa de alerta "Perigo, fogo estritamente proibido" ao longo do caminho. E agora a parede de água fumegante está se aproximando rapidamente de você. Mas primeiro vamos voltar ao início de tudo. Você está em Alberta, no Canadá, e acaba de chegar ao Lago Abraham para a caminhada da sua vida. Ele está congelado e a vista é incrível. Aquelas bolhas sob o gelo parecem centenas de águas-vivas congeladas. Na realidade, são de metano, que é um gás tóxico e altamente inflamável produzido por bactérias que vivem no fundo do lago. Por isso aquela placa avisa que, se acender um fósforo no gelo, pode colocar fogo em tudo. Felizmente você viu o alerta no caminho para lá e guardou os fogos de artifício que queria estourar. Um outro lugar, uma outra hora. Em outro lago, este não está congelado. Na verdade, ele provavelmente não vê o inverno desde a última era do gelo. Estamos em Camarões agora, e o lugar se chama Lago Nyos. Parece tranquilo, mas não se engane. Suas águas laranja amarronzadas escondem um segredo mortal. O local fica sobre uma área altamente volátil e as fissuras no fundo liberam grandes quantidades de dióxido de carbono. Quando o solo se movimenta, esse gás sai do lago e flui por quilômetros ao redor. As concentrações são tão altas que uma única aspirada faria você desmaiar, e a chance de acordar seria 0. Você entendeu? Mas a coisa mais sinistra sobre isso é que o CO2 não tem cheiro e nem cor, então você nem perceberia. As autoridades locais instalaram um sistema de canos que drenam o gás, tornando-o relativamente seguro para pessoas e animais nas proximidades. E outro lago tóxico, o Kivu, que fica na fronteira entre o Congo e Ruanda, foi feito para fornecer energia para milhões de pessoas graças aos seus gases. Enquanto estamos na África, a depressão Danakil, na Etiópia, também vale uma visita daquelas de arrepiar. Batizado de o lugar mais quente da Terra, com certeza faz jus ao nome. O buraco é cheio de nascentes extremamente quentes, lagos de ácido tóxico e vulcões ativos. A paisagem é no mínimo surreal e é provavelmente o único local habitado no planeta onde não pode existir nenhuma vida. Sim, isso é incoerente, eu sei. O povo Afar vive aqui o ano todo e coleta sal ao redor das nascentes para comércio, enquanto os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de vida microbiana nelas. Os humanos são conhecidos por se estabelecer em lugares que a maioria evitaria com prazer. Veja o Monte Tambora, na Indonésia. Milhares de pessoas viveram nas encostas e ao redor dele por séculos, até o fatídico dia em 1815. Tambora é um vulcão e naquele ano decidiu entrar em erupção, resultando em uma explosão que destruiu tudo na ilha e foi ouvida a quase 1.600 quilômetros de distância. Ele expeliu tanta cinza vulcânica que ela caía em camadas nas ilhas vizinhas e acabou provocando um ano sem verão em todo o hemisfério norte. Foi a erupção mais grandiosa dos últimos 10 mil anos. E o Monte Tambora ficou cerca de 1.524 metros mais baixo depois disso. Mas voltando à nossa época,
Há uma ilha na qual você não terá permissão para visitar, mas aposto que não iria querer de qualquer maneira. A Ilha das Cobras, aqui no Brasil, é o lar de milhares de serpentes, como o próprio nome já diz. No momento em que você pisar lá, corre o sério risco de ser picado por uma víbora. É o único lugar onde você pode encontrar uma jararaca ilhoa. O tipo de encontro de uma só vez na vida, literalmente. Este lugar é tão perigoso que as autoridades proibiram turistas e quaisquer outros visitantes incondicionalmente. Ok, vou indo nessa. Agora, pegue suas roupas mais quentes e não se esqueça de um protetor térmico para o rosto. Estamos indo para Oymyakon, na Rússia. É uma pequena cidade no extremo norte que é frequentemente chamada de o lugar mais frio do planeta e onde ainda vivem pessoas. O único local com uma temperatura média ainda mais baixa é a Antártica. Isso quer dizer alguma coisa. No inverno, se você se esquecer de colocar um suéter, outro suéter, mais um suéter e um sobretudo de pele, irá congelar até os ossos em alguns segundos, pois as temperaturas aqui caem para congelantes menos 71 graus. Frutas frescas viram pedaços de gelo em minutos e ficam tão duras que daria para pregar um prego na madeira com uma maçã. Antes que você congele aí, vamos para um lugar onde nenhum barco irá levá-lo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia. Na verdade, só se pode ir até lá dirigindo ou voando, pois barcos e navios não chegam perto. As águas são traiçoeiras. Vendavais repentinos jogam os navios e rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água adoram se chocar contra seus cascos. A própria costa se estende por centenas de quilômetros e é dividida em partes ao sul e norte. Os visitantes em veículos terrestres são permitidos livremente no sul, mas apenas cerca de 800 pessoas por ano podem ir até a parte norte, e somente com visitas guiadas. Dizem que existem pessoas perdidas nesse deserto para sempre, e o lugar é assustador. Seu nome deve-se a inúmeras carcaças de animais encontradas. Ainda assim, cerca de 50 mil indígenas conseguem sobreviver ali, junto com animais que se adaptaram. Focas, lagartos, hienas e até elefantes. Você esperaria uma máquina de destruição ativa em qualquer lugar, menos no coração da Europa. Nápoles, uma das cidades mais famosas da Itália, foi construída no topo de um supervulcão ativo. Em 2018, os cientistas perceberam que essa montanha monstruosa estava acumulando magma em suas profundezas. Eles dizem que não é provável que entre em erupção num futuro próximo, mas há um vulcão menor e não menos perigoso, a apenas alguns quilômetros de distância, o terrível Vesúvio. Você deve se lembrar da catástrofe da cidade romana de Pompeia, há cerca de 2000 anos. Você talvez, mas eu não estava por perto naquela época. Ele está ativo há muito tempo, e tanto os moradores quanto os turistas que vão até Nápoles colocam suas vidas em risco diariamente na cidade. Mas ei, enquanto estiver por lá, não deixe de experimentar a pizza. O Nordeste da França também é um lugar hostil. Uma sequência de áreas foi apelidada de Zona Vermelha e declarada fora dos limites desde 1920. Se por acaso você estiver na região, verá apenas plantas murchas e a terra árida, um grande contraste com as paisagens exuberantes do resto do país. O solo e o ar são tão poluídos ali que as pessoas são proibidas de se aproximar por medo de asfixia. E, em qualquer caso, nada nem ninguém consegue viver na Zona Vermelha no momento. Há uma ilha habitada no Japão que já foi fechada para viagens aéreas por 8 anos. Miyakijima é basicamente um vulcão no qual as pessoas vivem em suas encostas. Ele entra em erupção aproximadamente a cada 20 anos, e a mais recente foi em 2000. Em vez de derramar lava, expele enormes nuvens de gases sulfúricos tóxicos. Ei, não se esqueça da sua máscara. Por falar nisso, no auge da sua atividade, os moradores da ilha tiveram que usar máscaras de gás em todos os momentos. E mesmo anos após a erupção, continuavam carregando-as em caso de necessidade. Ei, eu me identifico com eles. Não muito longe dali, na região de Kamchatka, na Rússia, há um vale incrivelmente lindo no qual você não quer ficar por muito tempo. Ele é sinistramente chamado de Vale da Morte e fica na base de outro vulcão ativo. Quando a montanha solta seus vapores, spoiler, muito frequentemente, os gases tóxicos mais pesados do que o ar descem as encostas e vão direto para o vale. As criaturas menores não têm chance de sobreviver respirando isso tudo, e os animais e humanos maiores teriam dificuldade para sair ilesos. Outro destino mortal de férias é o Estreito de Saltstraumen, na Noruega. Ele parece sereno e belo, e você quase pode sentir um chamado dele para dar um mergulho e se banhar nas suas águas. Porém, não faça isso.
A cada 6 horas, o calmo estreito se transforma em uma massa barulhenta com redemoinhos enormes e fortíssimos. E tudo isso é por causa de uma corrente marinha entre 2 fiordes conectados pelo estreito. De qualquer forma, na maré alta, o fluxo de água é muito grande para o estreito, tornando uma armadilha mortal para nadadores e barcos. Na Bolívia, há uma longa estrada de 72 quilômetros que apenas os mais corajosos se atrevem a percorrer. A rodovia Yungas passa ao longo de uma cordilheira e é uma grande atração para os ciclistas que querem fortes emoções. Uma nova passagem que contorna os trechos mais perigosos do percurso foi construída, pois a estrada original era muito estreita, sem guarda-corpos e um abismo de um lado e uma ladeira acentuada do outro. Os frequentes deslizamentos de terra, nevoeiro e chuvas tornaram o ciclismo no local extremamente perigoso e imprevisível, o que obviamente nunca interrompeu os caçadores de adrenalina de todo o mundo em busca de um passeio de bike como nenhum outro. Se você gosta de águas termais, também pode adorar uma visitinha ao Lago Fervente em Dominica. Ou não. Localizado em um parque nacional, é uma cavidade cheia de água fervente dos rios nas proximidades. E se mantém quente devido às nascentes extremamente quentes de gás tóxico. E os vapores acima da superfície também são tóxicos. O lago atrai turistas, mas chegar muito perto pode ser bem perigoso. Sabe-se que ele rompeu, inundando a área ao redor com nuvens de gás. Alguém aí quer fazer uma visitinha? Alguém? As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas. As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo, outras procuram abrigo. De fato, a lua branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e, às vezes, a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como 9 comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece, mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado lua de sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do Sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você, e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver 2 eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver 4 desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro, e a última vez que uma lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite, e a visão de uma lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanaque astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Theia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral.
O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores colisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel, quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria duas montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol. E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros. A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tycho. Ela é visível durante a lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é 6 vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria 6 vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada, e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de 3 aviões de passageiros, ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a plataforma orbital lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua. Está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água.
A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa que levaria até 3 dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes da Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. 3 dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parecem ótimos planos para uma semana de férias. Em uma situação infeliz, quando você corre o risco de se deparar com um dos muitos animais perigosos, a última coisa com a qual você quer se preocupar é não poder vê-los. Vamos dar uma olhada em alguns desses caçadores sorrateiros que dominaram a arte de camuflagem. Cobras certamente têm a capacidade de picá-lo muito antes de você saber que há uma por perto. E uau, elas gostam de nos picar. Estima-se que 4,5 milhões de pessoas sejam picadas por cobras a cada ano. Infelizmente, para os seres humanos, a cobra com a maior produção de veneno, que é a quantidade de veneno mantida nas glândulas de veneno de cada vez, também é muito sorrateira. Permita-me apresentá-la, a víbora do Gabão. Não, mantenha a distância. Essa espécie de cobra pode ser encontrada nas florestas subtropicais e savanas da África Ocidental, incluindo a Costa do Marfim, Gana, Guiné, Libéria, Serra Leoa e Togo. E são muitas cobras. Elas normalmente atingem um comprimento máximo de cerca de 1 a 2 metros e podem pesar de 9 a 11 quilos. Isso torna a víbora do Gabão uma das maiores e mais pesadas víboras. Não estou apenas dizendo isso pelo efeito dramático, mas a espécie também tem as maiores presas dentre as cobras venenosas. Elas geralmente têm 5 centímetros de comprimento ou mais e se dobram contra o céu da boca da cobra quando não estão em uso. Eu fiz a víbora do Gabão soar aterrorizante? Se não conseguir fazer isso, agora pode ser um bom momento para que você saiba que a criatura tem escamas ampliadas no nariz que se parecem com um par de chifres, só para acompanhar sua cabeça triangular larga e pupilas de fenda vertical. Como um animal de emboscada, a criatura gosta de aproveitar ao máximo suas escamas manchadas cinza acastanhadas. Bitis gabonica é um nome científico verdadeiro, e não uma piada. É um caçador noturno e ficará perfeitamente imóvel sob folhas ou plantas no chão da floresta, esperando que sua presa passe antes de atacar. A cobra é carnívora. Sua dieta inclui principalmente roedores, pássaros, rãs e lagartos. Sua capacidade de caça se beneficia muito desse talento para se misturar perfeitamente com os seus arredores. Isso até a torna capaz de derrubar animais maiores, como suricatos e lebres. Não preciso falar que, se você conseguir identificar uma víbora do Gabão enquanto passeia pela África Ocidental, tem apenas 2 coisas em que você precisa pensar. A primeira coisa, não a acaricie. Na verdade, fuja. Embora se movam lentamente, essas cobras têm uma das picadas mais rápidas, e sua cabeça pode se mover entre 280 e 320 km por hora durante um ataque. E a segunda coisa é que talvez você não deva contratar alguém para andar à sua frente por precaução. Felizmente, porém, picadas dessas criaturas são muito raras, pois a víbora do Gabão é muito mais calma do que outras cobras perigosas, como a surucucu ou a mamba negra. Isso não significa que você não deva ter cuidado. Uma picada muitas vezes acontece quando um pé humano acidentalmente pisa na criatura, porque, como sabemos agora, elas não são a coisa mais fácil de ver. Para os azarados que são picados, é muito sério. O veneno da víbora do Gabão é extremamente perigoso se não for combatido por um antídoto dentro de 2 a 4 horas. Ok, então você deve ter adivinhado que muitas cobras usariam a arte da camuflagem a seu favor, já que andam se arrastando no chão e não são largas ou altas. Mas por que não olhamos para uma criatura maior que você pode pensar que não teria problemas para detectar? Que tal um leopardo? Leopardos são encontrados em muitas partes do mundo na África, partes do Oriente Médio e Ásia, incluindo China, Índia e leste da Rússia.
Em média, eles podem pesar entre 50 e 90 quilos e ter até 2 metros de comprimento, excluindo a sua cauda de 1 metro. Normalmente de cor amarela na parte superior e branca na parte inferior, os leopardos têm manchas escuras que parecem com rosetas e espalhadas por todo o corpo. Os diferentes padrões de design dessas manchas confirmaram a existência de várias raças diferentes de leopardos. Os leopardos pretos são perfeitamente equipados para perseguir outros animais durante a noite enquanto se espreitam pelas sombras, graças ao seu casaco de pele completamente preto. Você pode ter pensado que o casaco manchado dos outros leopardos realmente os tornariam bastante fáceis de serem avistados. Este não é o caso. Em ambientes onde há muitas manchas claras e escuras, de diferentes tamanhos e tons, ajuda a ter muitas manchas ou listras no corpo. Basta pensar nas áreas ensolaradas do sertão africano e em como o animal poderia usá-las a seu favor. Como se precisassem de mais habilidades para permitir que eles se comportassem de maneira furtiva, os leopardos também são alpinistas ágeis. Em outras palavras, também podem persegui-lo de cima. Então, quais animais são enganados pelas habilidades de camuflagem do leopardo? Bom, qualquer coisa que ele possa dominar, de pequenos roedores a pivas, antílope de Moçambique. Mas os leopardos geralmente caçam antílopes e veados menores e médios. Felizmente, de todas as espécies de gato grande que você pode encontrar durante um safari na África, os leopardos são vistos como os menos propensos a atacar um ser humano. A maioria dos casos de encontros perigosos entre leopardos e humanos acontece quando o animal está enfraquecido e incapaz de caçar. Então ele ataca o que estiver ao seu alcance. Isso não significa que você não deva manter os olhos abertos, bem abertos, dada a capacidade deles de se esconder se estiverem em uma área conhecida por seu habitat de leopardos. Não adianta tentar fugir de um animal que pode atingir uma velocidade de até 56 km por hora. Curiosamente, isso é, na verdade, mais lento do que a maioria dos animais que ele caça, o que novamente demonstra a capacidade do leopardo de ser furtivo. Há muitas razões pelas quais o pelo do leopardo funciona a seu favor do ponto de vista da camuflagem. Mas você sabe onde isso pode não ser muito eficaz? Que tal no Ártico, branco como a neve? Lá, você pode não notar um certo par de olhos, nariz e patas vindo em sua direção, porque o resto do corpo do dono se mistura com o ambiente ao seu redor. O dono em questão é o urso polar. Sim, o urso polar pode se camuflar em seu ambiente tão bem que pode realmente passar como um monte de neve. O que é surpreendente sobre isso é que a pelagem do animal nem é branca. O pelo do urso polar é amarelo e sua pele é, na verdade, preta. Os ursos polares usam sua camuflagem a seu favor não apenas para caçar, mas também para sua própria proteção. Isso é estranho de se pensar, já que eles são as maiores espécies de ursos e carnívoros terrestres do mundo. Podem pesar até 600 quilos e medir entre 1,5 metro de altura, quando de 4 ou quase 3 metros sob as patas traseiras. Apesar de ser difícil de detectar devido aos seus pelos, é a arte da paciência que o urso polar prefere usar ao procurar comida. Um método comum de caça usado pelo urso é simplesmente ficar perfeitamente quieto perto do orifício respiratório de uma foca, e muitas vezes não apenas por horas, mas sim por dias. Às vezes essa paciência não é recompensada, e mesmo quando uma foca surge para respirar, seu corpo escorregadio significa que, em média, os ursos polares pegam apenas uma em cada 5 focas que encontram. Bom, não há nada de errado em fazer as coisas com as suas próprias mãos, ou, neste caso, patas. Ursos polares são nadadores muito capazes e também podem caçar na água. Eles podem atingir uma velocidade de 10 km por hora remando com as patas dianteiras e segurando as patas traseiras planas como um leme. O formato das suas patas os ajuda a nadar. Eles normalmente são capazes de prender a respiração debaixo d'água por até 30 segundos. Felizmente, interações entre ursos polares e humanos são muito raras. Entre 1870 e 2014, houve apenas 73 encontros perigosos documentados entre as duas espécies. Assim como acontece com leopardos e víboras de Gabão, teríamos que nos esforçar para encontrar um. O problema é que há uma boa chance de eles nos encontrarem primeiro. Às vezes, as criaturas nem usam a arte da camuflagem. Elas são tão pequenas que você não consegue vê-las. Este é o caso de uma espécie de água-viva conhecida como maloking. Esta criatura normalmente atinge só 3 centímetros de tamanho. Você pode compará-la ao tamanho de uma unha de dedão humana. Imagine estar debaixo do oceano e tentar encontrar algo tão pequeno. A maloking tem 4 tentáculos cercados por tecido, assemelhando a um halo. Você pode encontrar essa água-viva principalmente em águas australianas.
A criatura realmente recebeu este nome de um infeliz encontro com um turista americano chamado Robert King, que estava visitando a Austrália, foi nadar e acabou morto, eu acho. Embora você possa pensar que as águas-vivas flutuem sem rumo no oceano o dia todo, a maioria delas são, na verdade, caçadoras ativas, e a Maloking não é diferente. Essa criatura até tem olhos equipados com lentes, córneas e retinas, o que permite que essa água-viva veja imagens reais, em vez de apenas dizer a diferença entre áreas claras e escuras. Apesar de ser tão pequena, a Maloking é extremamente venenosa, como parece que o pobre Sr. King descobriu. Após o contato, ela atira seu veneno na corrente sanguínea de outros animais através de suas células pungentes semelhantes a dardos localizadas dentro dos tentáculos. Felizmente, a Maloking não busca interação com as pessoas. No entanto, estima-se que 150 milhões de pessoas sejam picadas por todos os tipos de águas-vivas todos os anos. Portanto, é sempre melhor ficar de olho quando estiver debaixo d'água. Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Olhe para isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... Pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol, ao passar por esses cristais, se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena, a não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê, e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades, literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos, informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área, independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França, verá a Ilha de Ré. Graças às suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular. Mas talvez a parte mais legal da Ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa, ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vindas de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross-sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da Ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross-sea ocorre apenas durante certas épocas do ano em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem,
Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, dê ré e saia da água. Esse cross-sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na Ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção, mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais, de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular. Os padrões específicos de vento e clima da Ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita e criam um cross-sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem e, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da Ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Meghalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas emaranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta. Pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras, e assim as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da Terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. Vermes normalmente não brilham, mas os vermes bebês, chamados larvas, formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam, revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde, depois muda para roxo, então vermelho e finalmente marrom.
Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece, perde clorofila e lentamente muda de cor. A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra, a Lua Azul, a Superlua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra. É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar. A Lua Nova é a primeira fase. O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a Lua. É quase invisível no céu. A Lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A Lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível. A Lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra Lua Nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio, então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a Lua Negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua Negra pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter duas é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A Lua Negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, Lua Negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pôde ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu. Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal,
Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e visualmente parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas, mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a Lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores, com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa. Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a Lua nova, quando a Lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua cheia, quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários.